Estamos iniciando mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas. E o tema da nossa exposição nessa noite é um povo perseguido, mas vitorioso. E um povo perseguido, mas vitorioso, adora ao Deus bendito. Vamos adorar ao Senhor por meio da leitura bíblica no Salmo 144. Salmo 144, nós leremos do verso 1 ao verso 9. Salmo 144, do verso 1 ao verso 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca aos montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Vamos orar a esse Deus que nos salva, que nos protege das mentiras e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos fazer agora uma oração de adoração. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda glória, honra e poder. Adoramos-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. Adoramos-te, Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, porque não somos merecedores, mas pelos méritos de Cristo. Nós te adoramos e te pedimos. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Adorando ainda a este Deus, vamos entoar agora o cântico espiritual Não há Deus maior. Cântico espiritual Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Na certeza de que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus igual ao nosso Deus, vamos também adorar ao Senhor por meio do hino de número 9 dos nossos hinários. Adoremos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hino 9 dos nossos hinários, Aleluia ao Deus Trino. Cantemos este hino ao Senhor. Aleluia ao Deus Trino. A ti, ó Deus Altíssimo Senhor, eterno Pai supremo benfeitor,
um povo perseguido, mas vitorioso, confessa os seus pecados ao Senhor. Vamos fazer agora a leitura bíblica na primeira carta do apóstolo João, 1 João, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 5 ao versículo 9. 1 João 1, do versículo 5 ao versículo 9. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto é muito claro. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Vamos orar nesse momento, confessando os nossos pecados ao Senhor. Maravilhoso Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. O Senhor esquadrinha o nosso andar. O Senhor conhece os nossos pensamentos. As palavras, ó Deus, nem nos chegaram à boca ainda, mas Tu já as conheces, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sabes, ó Deus, que somos falhos e carecemos do Teu perdão. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, dos pecados que mesmo nos são ocultos. Meu Deus, purifica-nos com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue precioso vertido na cruz do Calvário. E já então te agradecemos por tão grande misericórdia e amor dispensado a nós, enviando o Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário e nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. Muito obrigado a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados ao Senhor na certeza de que o Senhor nos perdoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Com nosso coração grato pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar agora um cântico espiritual, Enquanto eu calei os meus pecados. Cantemos juntos este cântico, Enquanto eu calei os meus pecados. Enquanto eu calei o meu pecado, embeleci meu ser de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu
Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Um povo perseguido, mas vitorioso, é grato pela salvação em Cristo Jesus, autor da nossa redenção. Vamos agora fazer a leitura da carta de Paulo aos Efésios, o seu primeiro capítulo. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 3 ao versículo 14. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como é bom, irmãos, vermos na Escritura Sagrada que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, fomos predestinados para sermos filhos do Senhor, para recebermos a herança de vida eterna. O texto bíblico está nos dizendo isso muito claramente. E uma prova de que nós verdadeiramente somos eleitos do Senhor é o fato de nós sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Porque todas as coisas são de Deus. Tudo que nós temos vem do Senhor. Por isso nós precisamos demonstrar que somos também escolhidos do Senhor, trazendo na casa de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, com gratidão em nosso coração. Esse seria o momento em que nós traríamos aqui ao gasofilácio os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas enquanto nós não podemos fazer isso
presencialmente, nós estamos fazendo por meio de depósito e transferência na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, que vai aparecer aqui embaixo no seu vídeo. A conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, afinal nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Você que entende que é um escolhido do Senhor, que tudo que tem vem do Senhor, devolva seu dízimo e a sua oferta com alegria e gratidão no seu coração. Vamos fazer a leitura ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Nós leremos os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nós não podemos, irmãos, ofertar de qualquer jeito. Não é apenas para cumprir tabela. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, estar de fato crendo na palavra do Senhor, gratos por tudo que Ele faz por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pelo sustento que Ele tem nos dado todo dia. Por isso, que a sua oferta seja de fato uma evidência de que você foi escolhido pelo Senhor e tem vivido a sua palavra diariamente. Vamos ainda, com alegria e gratidão em nosso coração, entoar o hino de número 55 dos nossos hinários, Alegria e Gratidão. Hino de número 55 dos nossos hinários. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia a chuva e os montes faz florir, e o vale exuberante e trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em nossas vidas dai glórias ao Senhor. Um povo perseguido, mas vitorioso, anseia pela palavra do Senhor. Nós chegamos ao ponto principal do nosso culto ao Senhor, que é a pregação da palavra do Senhor, a exposição da Sagrada Escritura. Nós estamos passando por todo o livro de Atos dos Apóstolos, mas hoje o nosso texto será em Apocalipse, no capítulo 12. Mas o livro de Atos dos Apóstolos também nos servirá de contexto para que nós compreendamos de maneira clara a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Nós leremos em Apocalipse no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 17.
Apocalipse 12, do 13 ao 17. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar. Senhor, dá-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a verdade da Sagrada Escritura. Que o Teu Evangelho, ó Deus, faça sentido em nossa vida e que nós possamos de fato, ó Deus, crer que somos um povo perseguido, mas vitorioso no Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse tem sido, ao longo dos anos, objeto de debates, estudos extensos, controvérsias e até, para alguns, motivo de pavor. Alguns usam o livro de Apocalipse para tentar identificar o dia exato do fim do mundo, o dia do retorno de Cristo, tentando fazer algumas interpretações. Entretanto, a própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora do seu retorno, apenas o Pai. Nem o Filho sabe, apenas o Pai. O propósito, então, do livro de Apocalipse, irmãos, não é fazer interpretações mirabolantes para tentar, de alguma forma, decifrar a profecia tão exata a ponto de saber o dia e o momento exato do retorno de Jesus Cristo. O propósito de Apocalipse é proporcionar conforto para a Igreja de Cristo frente às perseguições, batalhas e sofrimentos que a Igreja enfrenta. É verdade que a Igreja sempre sofreu perseguição. Uma das provas dessa perseguição é que Pedro, conforme nós vimos em Atos dos Apóstolos, pregara seu segundo sermão após o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 3, a partir do versículo 11 nós vemos isso, quando foi preso junto com João, conforme narra o capítulo 4 de Atos. Novamente eles foram presos, segundo o relato do capítulo 5 também de Atos dos Apóstolos. Outro exemplo é o de Estevão, o primeiro mártir da igreja, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, morto por apedrejamento. Então o livro de Atos nos mostra grande perseguição, por isso que eu disse que ele é o contexto também da nossa pregação. Outra prova é o próprio apóstolo João, quando escreveu o livro de Apocalipse. Ele estava isolado na ilha de Patmos. No primeiro versículo, ou no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 9, João diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Ele não estava isolado numa ilha paradisíaca. Ele não estava tirando umas férias, curtindo a natureza na ilha de Patmos. Ele estava preso, porque era esse o propósito daquela ilha. Vemos também muitos outros relatos de perseguição na história da igreja. Homens como John Huss, morto em uma fogueira por contrariar o ensino da igreja romana e pregar a Escritura com fidelidade. Muitos outros pré-reformadores e reformadores sofreram também perseguição. Mas e hoje? Será que a igreja ainda é perseguida? Eu diria que sim.
Em alguns lugares, cristãos continuam sendo mortos por causa do testemunho de Cristo. Em outros lugares onde há liberdade religiosa, mas também há liberdade de expressão, a igreja tem sido sufocada por ideologias contrárias à Sagrada Escritura. E tem sido acusada de homofóbica, intolerante e outros adjetivos mais. E atualmente, temos visto igrejas praticamente sendo acusadas de ambiente proliferador de vírus. E assim, impedida de fazer cultos onde se prega o evangelho verdadeiro. É esse tipo de realidade que não só os líderes da igreja, mas todos os crentes irão enfrentar. E é sobre esse tipo de realidade que o Apocalipse fala também, inclusive no texto deste sermão. Mas embora o contexto seja de perseguição, o que nós vemos nesse texto de Apocalipse é a vitória da igreja e a derrota do dragão. E esse é o tema deste sermão. A vitória da igreja e a derrota do dragão. Nós encontramos 3 verdades nesse texto. A primeira verdade é que a perseguição é real. Nós vemos isso em Apocalipse no capítulo 12, no texto que nós lemos, versículo 13. Que Deus sustenta e preserva a sua igreja. Essa é a segunda verdade, versículos 14 a 16. E que mesmo sendo perseguida, a igreja permanece fiel. Vemos isso no versículo 17. Então, a primeira verdade desse texto é que a perseguição é real. O versículo 13 se refere imediatamente ao acontecimento dos primeiros versículos do capítulo 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o resultado dessa peleja foi que o dragão e os seus anjos foram expulsos do céu. Aqui há também uma referência a Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A queda do homem teve influência maligna da serpente, Satanás, que é o mesmo personagem narrado no livro de Apocalipse. Após a peleja houve festa no céu, mas grande preocupação na terra, pois foi a terra o lugar para onde o dragão, Satanás, foi expulso, cheio de ira por ter perdido a batalha. Essa vitória, então, é atribuída ao próprio Jesus Cristo, conforme o versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse. No versículo 13, João mostra que Deus usou esta mulher para que dela viesse o Salvador, o Cordeiro de Deus, o Filho varão, para que dele viesse aquele que viria derrotar o dragão. A figura da mulher aqui, de certa forma, é redimida, porque se primeiro por uma mulher a mentira foi disseminada por influência da serpente, por uma mulher nasceu o Messias, o ungido do Senhor. É importante perceber que o dragão vai mudando os seus alvos. Primeiramente, o seu alvo é o próprio Deus, pois a peleja foi inicialmente no céu. Conforme o versículo 13, que se inicia com uma conjunção que o liga aos versículos anteriores, quando o dragão percebeu a sua derrota e se viu atirado na terra, ele muda o alvo de sua perseguição, passando agora a perseguir a mulher. A derrota do dragão veio por meio de Cristo, por causa do seu nascimento e ascensão, quando ele se assentou no trono. Agora, é importante notar que nos versículos 9, versículo 12 e 13, há um contraste muito importante entre o céu e a terra. O céu é um lugar de deleite, alegria, um lugar de paz, enquanto a terra é um lugar de sofrimento e perseguição. Mas simbolicamente, quem é essa mulher que o texto se refere? Quem é essa mulher que o texto se refere, então, em Apocalipse? O que ela representa? Muitos dizem que essa mulher representa a nação de Israel, relacionando com o Antigo Testamento, lá em Gênesis,
capítulo 37, versículos 9 e 10. Mas o versículo 17, irmãos, diz que a mulher tem outros descendentes. Portanto, ela não representa apenas a nação de Israel, mas a igreja de Cristo, em sua totalidade, a igreja do Senhor. O que vemos, então, no versículo 13, é que a perseguição é real e que ela acontece porque o dragão foi derrotado no céu e agora empenha todos os seus esforços para perseguir a igreja do Senhor. Mas se a perseguição é real, o sustento e o cuidado de Deus também são reais. E na segunda verdade desse texto nós vemos que Deus sustenta e preserva o seu povo. Nós vemos isso nos versículos 14 a 16. Deus sustenta e preserva o seu povo. No versículo 14 diz que foram dadas asas para que a mulher fugisse para o deserto. Em primeiro lugar, as asas mencionadas aqui foram dadas por Deus. Entretanto, não se pode interpretá-las como asas literais, mas como um símbolo de proteção. A figura da águia prova esse argumento, porque a águia está no topo da cadeia alimentar. Não existem predadores para a águia. A águia faz referência ao Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 14, quando Deus livrou o seu povo do Egito. Ela simboliza a soberania de Deus e a grandeza de Deus. As asas simbolizam proteção. A mulher foi levada para o deserto. Essa figura também é extremamente importante, porque normalmente quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em um lugar ermo, um lugar sem água, um lugar sem vida. Mas na Bíblia o deserto representa o cuidado e o sustento de Deus para com o seu povo. Lembrem que Deus, quando tirou o seu povo do Egito, ele os levou para o deserto e lá os sustentou milagrosamente. Durante 40 anos, nada lhes faltou. O deserto é o lugar de sustento. E esse sustento Deus sempre irá proporcionar para a sua igreja. O versículo 15 continua falando sobre a perseguição e na forma como a serpente ou o dragão persegue a mulher, a igreja do Senhor. Ele lançou de sua boca água como rio. Novamente, não se pode interpretar literalmente essa figura, mas seu simbolismo é extremamente importante. Novamente, estas palavras nos remetem a Gênesis 3. Na maneira como a serpente enganou a mulher, com o seu discurso. A serpente enganou a mulher falando mentiras. Esse é o sentido do texto. A serpente continua perseguindo e atacando a mulher, a igreja do Senhor, com suas mentiras, com seus falsos mestres, seus falsos ensinos, com a intenção de arrastar a igreja pelas correntezas de mentiras e heresias, na tentativa de afastar a igreja do seu Senhor. Jesus Cristo alertou seus discípulos sobre os falsos ensinos. Vemos isso lá em Mateus, no capítulo 24, vemos isso em Marcos, no capítulo 13 também. O apóstolo Paulo também alertou em Atos, no capítulo 20. E no Antigo Testamento também vemos um alerta, conforme nós lemos aqui no Salmo 144, versículos 7 e 8. Entretanto, irmãos, o versículo 16 nos mostra que o cuidado do Senhor sempre está presente. João diz que a própria terra engoliu o rio lançado pelo dragão. Mais uma tentativa frustrada do dragão. Apocalipse é um livro que apresenta muitos contrastes. E aqui nesse texto temos mais um contraste. Note que o dragão foi lançado para a terra e passou a perseguir a mulher, a igreja do Senhor. Mas esse versículo mostra que a própria terra, o lugar para onde o dragão foi lançado, a própria terra engoliu o seu rio. Isto nos mostra que, embora Satanás tenha sido lançado para a terra, ele não pode e não tem poder para governá-la. Quem governa céus e terra é o próprio Deus. Deus governa todas as coisas.
As tentativas de Satanás de destruir a igreja sempre serão frustradas, pois quem preserva e sustenta a sua igreja é o próprio Deus. A vitória da igreja é garantida pelo sangue do Cordeiro. Por isso é que a igreja, permanece fiel. Essa é a terceira verdade desse texto. Vemos isso no versículo 17. A igreja permanece fiel. O último versículo dessa passagem mostra que, depois de uma derrota, mais uma derrota, a ira do dragão se intensifica. Consequentemente, a perseguição então aumenta. E novamente ele muda o seu alvo. Primeiramente, ele perseguiu o próprio Deus. Depois, ele perseguiu a mulher. Agora, ele se volta contra o restante dos descendentes da mulher. E aqui há algo muito interessante, irmãos. Note que os que sofrem essa perseguição são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e o testemunho de Cristo. Esse também foi o motivo pelo qual os apóstolos foram presos e perseguidos. Esse foi o motivo pelo qual João foi preso na ilha de Patmos. Esse foi o motivo pelo qual os reformadores sofreram perseguições. Às vezes o crente tem uma certa inveja dos ímpios. Muitos questionam por que eles têm tanta coisa e os crentes sofrendo. Parece que os ímpios são mais abençoados. Isso é um terrível engano, irmãos. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e o testemunho de Cristo têm uma vitória final e definitiva. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há vitória para quem não teme ao Senhor. O contrário também é verdadeiro. Não há derrota para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Para estes não há derrota. Contudo, irmãos, isso não significa que a perseguição irá acabar. Mas a igreja de Cristo pode ter certeza de que as tentativas de Satanás de destruir a igreja sempre serão frustradas. Uma igreja pode até fechar, por exemplo, em seu aspecto local, mas nunca será destruída em sua totalidade. Muitos santos, homens de Deus, podem ainda ser presos e até morrer pelo testemunho de Cristo. Mas da perspectiva celeste, estas mortes são consideradas vitória, pois a Bíblia considera os perseguidos mais que vencedores. Conforme vemos em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11. Porque eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Nesse sentido, irmãos, o livro de Apocalipse está longe de ser um livro de horror. Mas ele narra a vitória de Cristo. Ele narra a vitória da sua igreja sobre o dragão. Ele narra a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão e os seus aliados. Apocalipse, então, é um livro de encorajamento. Vimos então, irmãos, que o dragão é um inimigo derrotado, mas continua tentando destruir a igreja. Para alcançar o seu objetivo, ele empenha todas as suas forças para disseminar mentiras, falsos ensinos. A sua arma mais potente, mais perigosa, não é o confronto direto, mas as artimanhas da mentira. Entretanto, irmãos, as artimanhas de Satanás não ofuscam o brilho da vitória de Cristo. Repito, as artimanhas de Satanás não ofuscam o brilho da vitória de Cristo. Diante disso, irmãos, eu gostaria de destacar aqui 3 aplicações.
E a primeira aplicação que eu gostaria de mencionar aqui é que Satanás é um inimigo derrotado. Mas ainda que ele seja derrotado, a sua perseguição ainda é real, ainda está presente. Por isso, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Continue firme na palavra do Senhor. Persevere no ensino da Escritura. Seja fiel aos mandamentos de Cristo, aos mandamentos do Senhor. Não baixe a guarda. A segunda aplicação é a seguinte: Deus sustenta e preserva a sua igreja na perseguição. Nós não vemos na Bíblia algo que nos motive a pedir para que Deus nos livre da perseguição. Ele não promete isso na Escritura. Deus não livra a sua igreja da perseguição, mas Ele sempre garante a vitória, apesar dos sofrimentos. Então Deus não nos livra da perseguição, Ele nos livra na perseguição. Deus sustenta e preserva a sua igreja. E por fim, irmãos, as marcas de uma igreja verdadeira são obediência e testemunho. Sendo assim, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham para você, que se diz crente, as pessoas conseguem identificar estas marcas de uma igreja verdadeira? Obediência e testemunho? Pense nisso. Obediência e testemunho. Nós não mostramos que fazemos parte da igreja verdadeira apenas com as nossas palavras, mas com a nossa obediência à palavra do Senhor e o nosso fiel testemunho de Cristo. Seja, como temos visto no livro de Atos dos Apóstolos, uma testemunha de Cristo. Vimos, portanto, que devemos louvar a Deus, porque Ele garantiu em Cristo Jesus a vitória da igreja e a derrota do dragão. Vamos orar. Eterno Deus, Tua palavra foi pregada e nós cremos, ó Deus, que o Senhor falou conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos para que o Senhor continue protegendo a Tua igreja, mantendo a Tua igreja fiel, firme na palavra do Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja enxergue, ó Deus, a beleza do Teu Evangelho e o poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que perdoou multidão de pecados, que perdoou os pecados de muitos. Ó Deus, que a Tua igreja confie mais no Senhor. Que a Tua igreja, ó Deus, persevere mais na doutrina dos apóstolos. Que a Tua igreja, ó Deus, tenha os seus olhos abertos para perceber que o Senhor está sempre presente em todas as situações e que apesar de todas as perseguições que a Tua igreja enfrenta, a Tua igreja jamais será derrotada, porque Cristo já garantiu a vitória da igreja na cruz do Calvário. Abençoa o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, com nosso coração cheio de gratidão, vamos agora cantar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com todos vocês. Nossos avisos semanais são os seguintes. Terça-feira nós temos uma programação que nós chamamos de CEO, Comunhão, Evangelização e Oração. Nós fazemos toda terça-feira às 20 horas pelo Zoom essa programação. Você é nosso convidado a participar conosco, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais e nós enviamos o link para que você participe. Quarta-feira nós estamos iniciando uma nova série de estudos, terminamos o Espírito Santo e a Igreja na quarta-feira passada e agora nós estamos iniciando uma nova série de estudos, Lutero e a Teologia da Cruz. Vamos ter um pouco mais de contato com a Reforma Protestante. Você também é nosso convidado especial a acompanhar os nossos estudos sobre a Reforma Protestante, mais especificamente sobre Lutero. Na sexta-feira nós temos uma live musical, Musicalizando com Cristo. Cantamos canções que exaltam a majestade do Senhor. Você também pode nos acompanhar nessa programação. No domingo, pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Nos acompanhe também, nós fazemos pelo Zoom. Você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e nós disponibilizamos o link para que você participe. E no próximo domingo, se assim o Senhor nosso Deus quiser, mais uma vez nós estaremos aqui para compartilhar a palavra do Senhor às 19 horas pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, curta e compartilhe as nossas postagens nas nossas redes sociais e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo a toda criatura, cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus.